Então começa com pouca, 2 galinhas com um galo dentro da baia e vai até 8 galinhas, é a minha recomendação para você. Mas se você perceber que seu galo não está dando conta dessas 8 galinhas, apesar das galinhas estarem aceitando eles, diminua até chegar num ponto entre 5 e 8, eu acho bastante interessante. Você que está trabalhando em terreiro, que foi essa primeira aula que a gente teve, que o controle é um pouco menor, você pode usar 10 galinhas por um galo, mas o ideal com 10 galinhas para um galo é que você tenha um plantel um pouco maior. É que você tenha pelo menos aí umas 50 galinhas com 5 galos. Porque uma pergunta muito comum é essa questão de quantas galinhas por um galo, e normalmente você ouve falar aí 10 galinhas por um galo, mas espera lá, toma cuidado com essas quantidades que você precisa observar algumas coisas. Quando você começa um processo, digamos que você está num processo aí por baias, é interessante você começar devagar, onde você tem um galo, às vezes um galo um pouco mais jovem, começar com 1, 2 galinhas, você vê que essas galinhas realmente produzem, você coloca a terceira, coloca a quarta e aí vai crescendo. Você percebe a aceitação das galinhas para aquele galo específico, você percebe se tem uma briga generalizada. Um galo consegue montar em várias galinhas no mesmo dia. Então você tem um galo aí, você consegue montar 10, 12 galinhas no mesmo dia. O grande problema é você saber como está a saúde desse galo e se esse galo, independente de estar montando na galinha, se ele está liberando material para que fertilize os ovos. Então se você tem um número elevado, 50 galinhas, o galo vai montar em todas, ou em todas que chegarem perto, ele vai tentar em todas. Só que ele vai liberando material e esse material vai ficando escasso, ele não vai conseguir depositar o material em todas as galinhas e vai começar a ter ovos que mesmo com o galo montando não será fértil. Você tem um padrão aí de 10 galinhas por um galo. Eu gosto do número entre 7 e 8. Entre 7 e 8 galinhas para um galo. Mas quando você trabalha por baias, eu especificamente por baias, eu trabalho com no máximo 5 galinhas para um galo. Eu estou sempre fazendo testes, estou sempre trocando às vezes as aves para você chegar num número ideal. Você conseguir chegar no número ideal, que você tenha 5 galinhas que realmente combine bem com um galo específico, que ela não fuja, que não tenha briga entre essas próprias galinhas dentro de uma baia, já é um grande avanço. Você simplesmente jogar 10 galinhas ali dentro, botar com um galo e esperar que tudo dê certo, sem uma observação, sem estar por perto, sem depois ver o resultado, se aquela baia ali, todos os galos saem, ou todos os ovos saem férteis ou não, e aí você vai ficar achando só que o número vale e seu acompanhamento é muito importante nesse processo. Então começa com pouca, 2 galinhas com um galo dentro da baia e vai até 8 galinhas, é a minha recomendação para você. Mas se você perceber que seu galo não está dando conta dessas 8 galinhas, apesar das galinhas estarem aceitando eles, diminua até chegar num ponto entre 5 e 8, eu acho bastante interessante. Você que está trabalhando em terreiro, que foi essa primeira aula que a gente teve, que o controle é um pouco menor, você pode usar 10 galinhas por um galo, mas o ideal com 10 galinhas para um galo é que você tenha um plantel um pouco maior. É que você tenha pelo menos aí umas 50 galinhas com 5 galos, porque você tem uma opção, inclusive das galinhas terem aí galos diferentes, dela aceitar um e não aceitar outro, porque não quer dizer que você tendo 10 galinhas por um galo que todas as 10 vão aceitar determinado galo. Às vezes 20 só quer um galo e o outro que está aqui não consegue montar em nenhum, então também precisa da sua observação. Você tem que ter cuidado com questão de briga. Às vezes quando você tem muito galo, você tem mais galos do que galinhas. Digamos que você tem 10 galos e 10 galinhas. Às vezes você tem 4 galos montando na mesma galinha quase que no mesmo tempo. Um galo monta, o outro sai, o outro monta, o outro sai, o outro monta, o outro sai, a galinha quer sair, aí vem o primeiro galo e quer montar de novo. Isso estraga a sua galinha tem uma vida útil menor, fica muito estressada e você tem outras galinhas
que também estão colocando ovos e acaba não sendo montada porque os galos estão em cima só de uma. Então 10 galinhas para um galo num terreiro é legal, mas se você tem, por exemplo, só 10 galinhas, então é bom que você tenha 2 galos para dar opção às galinhas a escolherem, porque você tem um campo aberto, as galinhas começam a fugir, correr para um lado, correr para o outro. Então é bom que você tenha pelo menos sempre uma reserva. Então 10 galinhas para um galo, mais um galo a mais. Então eu tenho 10 galinhas, boto 2 galos. Eu tenho 20 galinhas, bota 3 galos. Eu tenho 30 galinhas, bota 4 galos. Sempre com um a mais aí para ver se uma galinha rejeita um determinado galo e aceita a outra. E não pode, e aí sim, quando você está no terreiro, não pode descuidar de algumas coisas. Primeiro, as brigas, né, que são praticamente inevitáveis, mesmo criando pintinho, os irmãos desde pintinho, vai chegar um momento que um vai querer ser o líder geral do terreiro. Essas brigas você precisa olhar de perto, porque enquanto as brigas for disputa por espaço, quando chega um pouco mais forte, um dos dois foge, tá ótimo. Mas quando as esporas estão grandes, eles querem disputar quem é realmente o líder, ou então quando um mais novo chegou numa maturidade e quer tirar o líder do posto dele, vai acabar um dos dois se ferindo demais, baixa a imunidade dele, acaba pegando uma doença e atrapalha muito, principalmente se um desses dois está com troca de pena, ele sempre vai ser mais, como eu posso dizer, vai sair mais ferido aí dessa disputa. Então toma cuidado com isso, vai de 5 a 8 galinhas por um galo nas baias. Quando é terreiro você tem que ter um pouco mais mesmo, porque tem toda aquela movimentação, então 10 galinhas por um galo, mas sempre mantenha um galo a mais. Preste atenção nas brigas, preste atenção nas galinhas que rejeitam os galos, para isso começar a dar certo. Se você tem um terreiro grande, tem uma quantidade grande de galinhas, vá aos poucos tentando separar aquele galo com aquelas galinhas específicas ali. Quando você percebe ali no terreiro que aquele galo sempre, quando ele chega perto da galinha, a galinha já se abaixa, já aceita ele melhor, vá procurando separar eles, colocando numa baia, porque você deixa o galo mais tranquilo, o galo menos estressado, ele gasta menos material, ele consegue aí tá depositando uma quantidade maior de material, às vezes dentro de uma galinha, que vai valer por 4, às vezes por 5 dias, ok? Um grande abraço, vamos que vamos. Imagina só, você compra chocadeira cara, você compra ovos férteis caro, começa o processo e nada dá certo. Essa aula aí é uma das aulas do nosso curso Incubação Perfeita. Você que não quer ter nenhum problema no processo de incubação, você que quer vender pintinho, você que quer reproduzir, você que tem aves ornamentais aí de alto valor e não está conseguindo ter sucesso na incubação, vem fazer parte desse grupo, inclusive com bônus, videoaulas, e-books e grupo de alunos, ok? Tem link na descrição, vem fazer parte desse grupo. Um abraço.